Olá, boa noite, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Interação Gospel e o tema de hoje será violência doméstica e nós estamos com uma convidada muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. Não esqueça que esse programa é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, a maior escola de psicanálise do Brasil, totalmente acessível a você. Em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode ser um aluno CETAPS pelo EAD. Não perca a oportunidade de se formar na maior escola de psicanálise do Brasil. Teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? É um maravilhoso estar com você. Neste mês de março, você sabe que nós estamos, celebrando as mulheres, com temáticas voltadas às mulheres. Falamos sobre a sexualidade da mulher, a doutora Karine Lessa veio aqui, cardiologista, falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E hoje, de forma maravilhosa, estamos recebendo a doutora juíza Hermínia Azuri. Ela é juíza titular e coordenadora de enfrentamento da violência doméstica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Está há quase 40 anos pelo Poder Judiciário, 16 anos na Defensoria Pública, não é isso, doutora? E ela comemorou 38 anos de magistratura. É com muita honra, muito prazer que eu te recebo, doutora Hermínia. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Se você não conhece a doutora Hermínia, ela é uma personalidade no nosso estado, uma mulher significativa, atuando literalmente nesse combate à violência doméstica no nosso estado. E você vai entender muitas ações que a doutora Hermínia fez parte, trazendo também transformação social. Ela tem sido instrumento usado por Deus para transformar a vida de muitas pessoas através do poder judiciário. E a vida dela tem glorificado ao nome do Senhor. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Hermínia, é um prazer te receber. Um prazer todo meu. Doutora Hermínia, vamos lá do começo, Fala um pouquinho, doutora Hermínia, como foi a sua infância, a sua conformação familiar, como foi? A minha infância, paradoxalmente, eu sou filha de ex-padre. E tive uma infância saudável. Ele um homem notável no caráter. Só não tinha muita experiência na revelação que nós temos hoje, Sim. Mas daquilo que ele pôde passar para nós, foram coisas que notabilizaram a gente, de certa forma, Nos impulsionava a estudar, a buscar objetivos. E foi uma infância muito saudável. Ah, doutora, que bom. Você tem mais irmãos, doutora Hermínia? Vocês são em quantos filhos? Nós éramos 7, hoje somos 5. 5. Que bênção naquilo que foi caráter, estímulo ao estudo, Sua família teve um papel preponderante. Doutora Hermínia, como surgiu o direito na sua vida? Então, meu pai foi também prefeito da cidade que eu nasci. Em qual cidade você nasceu, Eu nasci doutora? próximo a Jequié, na Bahia. Embora eu me sinta extremamente capixaba, Sim. mas tem minhas raízes na Bahia, E lá, meu pai, eu fui crescendo e a gente se falava muito, e ele com aquela vasta cultura, e ele tinha, eu herdei um pouco do lado dele, que é essa busca pela justiça, pelo direito. Eu sempre tive sede de justiça, desde pequenininha. E isso foi desenvolvendo com o tempo, e eu ali me tornei definitivamente uma defensora da justiça. Amém. Doutora Hermínia, o acesso, porque você veio lá da Bahia, era interior da Bahia? Interior da Bahia. Como foi, assim, foi tranquilo o seu acesso à educação para te conduzir até
o direito? Veja, como a gente era de uma classe média, e a gente, obviamente, você vê que há essa dificuldade, né, das pessoas. Nós éramos de classe média e nós tivemos uma certa facilidade, né? Mas depois mudamos para o sul da Bahia e meu pai viu que nós estávamos precisando, meu pai e minha mãe, obviamente, e eles precisavam que nós precisávamos de colégios melhores e teríamos que fazer vestibular, cada um fez vestibular, um para medicina, outro para engenharia, eu para direito, outro para direito, enfim. Então, ele queria que todos se formassem na melhor escola, e aí nós estivemos, ele viu que ficava mais próximo à fazenda que ele tinha, e de Vitória do que de Salvador, e optamos pelo Espírito Santo. Aí veio a Hermínia, agora é nossa, capixaba. Muito capixaba. E, doutora Hermínia, então você se formou em Direito e ali começou, né, ingressou, creio que foi UFES também, doutora, ou não? Na verdade, quando eu fiz vestibular, eu fiz 2 vestibulares, e passei Direito, tinha outro também, mas eu vi que eu era para Direito. Sim. Né? Como as duas estavam na mesma época, no mesmo período, eu não podia fazer os 2 ao mesmo tempo, e optei pelo curso de Direito, na época, Judásio Amado, né? Sim. Mas eu sempre fui requieta e estudiosa, eu gostava de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. E ali eu vi a minha realização, porque era tudo o que eu queria, fazer justiça. O que nós vemos hoje, uma dificuldade muito grande nessa execução, é o que eu tinha sempre esse desejo. E desde que você estudava, doutora Hermínia, você tinha esse foco como juíza de chegar lá? O termo certo se fala jurista, doutora? Não, não propriamente jurista, mas a sede de justiça. Né? Eu sempre tive sede de justiça. Por exemplo, um jurista é aquele que estuda muito determinada matéria por opção, obviamente, e o juiz é aquele que gosta de determinar a verdade. Né? Eu dei um exemplo no tribunal, na abertura no tribunal, e disse o seguinte: eu me reporto ao livro de Reis. Eu acho lindo quando Salomão fez aquela escolha das 2 mulheres, Sim. com aquela criança. Eu fiquei encantada com tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero, fazer justiça. Quando Deus deu a ele podia pedir tantas coisas. Ele pediu sabedoria. E é o que eu peço a Deus de contínuo: sabedoria, para saber discernimento, julgar, né? Para você saber onde está a verdade. Você tem um direito contraditório, como nós falamos no linguajar jurídico, mas o discernimento é algo assim indispensável. E, doutora Hermínia, como foi a sua conversão? Então, eu sou de uma família, como eu disse, filha de ex-padre. Meus tios, eu tinha um tio cônego, eu tinha um primo padre, uma família extremamente católica, apostólica, romana. Mas passaram-se os anos, eu me casei e perdi o primeiro filho. Poucos dias de nascido, foi uma fatalidade. E eu, conversando com uma amiga evangélica, eu nunca tive acesso à Bíblia. Paradoxalmente, né? Nunca tive acesso à Bíblia. Mas porque eu não conhecia esse manancial. Eu não conhecia esse grande livro de vida. Aí, eu conversando com essa amiga, ela me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Eu até disse, isso selou a minha conversão. Quando eu estava naquele afã da tristeza, da perda, porque a perda é uma coisa difícil de administrar, se não for o Espírito Santo de Deus. Se não for o consolo do Espírito Santo, é implacável. Aí ela me disse uma coisa que me marcou muito. Eu a encontrei muito diferente daquela que eu conhecia há alguns anos atrás, e fiz essa menção: você está tão diferente. Ela disse, ela é de família muito abastada, ela disse assim: para melhor ou para pior? Eu falei: para muito melhor. Ela disse assim: eu me converti. Eu falei: o que é isso? Aí foi quando ela me falou: você é criatura, você fala, né? Você acha que o teu Criador não há de falar? Isso teve um efeito para mim extraordinário. E aí eu estava naquela profunda angústia da perda,
que é você enfrentar o luto sem experiência com Deus é muito, muito, muito difícil. Ela disse assim, leia Coríntios 12, você vai ver que Deus fala. Eu nem li, nem Bíblia tinha. Eu me lembrei que eu tinha um Novo Testamento pequenininho de um hotel que eu tinha estado fora do Brasil. Eu comecei a falar, eu tenho lá um pequenininho, eu vou ler. Cheguei em casa, eu tive uma experiência com o Senhor tão profunda, naquela dor de saber que eu tinha, daquela perda, daquele luto. E ali foi o meu primeiro momento de experiência com Deus. E grande momento de experiência. Mas com uma família toda de outra denominação, não existia um evangelho sequer. E hoje, para a glória de Deus, somos 17 evangélicos na família. Aleluia! Olha, para mim, não tem nada mais extraordinário de todos os títulos que eu já recebi. O mais importante é ser servo de Deus. Amém. Meu Deus, agora essa palavra me marcou. De todos os títulos que ela recebeu, o mais importante é ser serva de Deus. É verdade. Que lindo ouvir isso, viu, doutora Hermínia? Agora essa frase que me marcou. E, doutora Hermínia, então começou uma caminhada com Deus e uma experiência com Deus, o que eu falo que torna mais fácil, porque a posição na nossa sociedade que você ocupa faz com que você precise lidar com muitas mazelas sociais, né? Muitas. E agora o enfrentamento que você faz frente a essa questão de combate à violência doméstica, eu imagino as histórias terríveis Muitas. com as quais você tem que lidar, né, doutora? Lembra que eu disse que Salomão pediu sabedoria e discernimento? Sabedoria, Eu pedi ao Senhor. né? Eu disse ao Senhor, não sou Salomão. Certamente muito mais valores que eu, mas eu preciso de discernimento e sabedoria. E Ele me deu me permitiu tantos desafios, mas também tanta sabedoria e tanto discernimento. Eu me lembro, posso resumir um caso que se passou? Pode, claro. No início da minha carreira, eu cheia de vontade de fazer justiça e vendo tanta injustiça. Injustiça social, injustiça de todo gênero. Eu passei pelo interior e vim para o Espírito Santo, para a Serra, aliás, né? Para a Serra. Interior do Espírito Santo, vim para a Serra. Chegando, eu vi aquelas crianças na rua pedindo, os pais insinuando, estimulando aquela coisa que me causou muito espanto, muita tristeza de ver. Eu perguntei comigo mesma, se esses meninos estão na rua é porque eles estão fora da escola? Aí eu cheguei no meu gabinete, eu era diretora do Fora da Serra. Eu falei, liguei para o prefeito, nem conhecia o prefeito. Me identifiquei e disse para ele, eu gostaria que o senhor mandasse a secretária de Educação aqui do meu gabinete, que eu gostaria de conversar com ela. Interessante que ela falou, eu fico com tanto medo, porque é juízo criminal me chamando. Aí eu falei assim, secretária, eu quero ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero ajudar essa comarca. Eu vi muito e contei para ela o que eu tinha visto, que eu passava de carro todo dia. Aí ela disse assim, doutora, tudo que eu queria, ter alguém com a caneta na mão para poder resolver esse problema. Eu falei, como que está a evasão escolar aqui? Num universo de 32 mil alunos, estadual e municipal, nós somos 17% de evasão. Eu falei, não, nós não vamos continuar assim, nós vamos... Isso aí, escalculado a mais de 5 mil. Aí, veja só, eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Professora, a senhora sabia que evasão escolar é crime, é crime de abandono intelectual? Está aqui, ó, artigo 246 do Código Penal Brasileiro, deixar sem justa causa de prover educação de filho de idade escolar, pena, detenção de 15 dias e 30 dias e multa. Ela falou, doutor, e esse código é de 1940? Falei, é isso, secretária, que nós vamos fazer. Eu vou mandar uma carta de intimação. O que eu quero da senhora? Que as diretoras me mandem o nome dos alunos faltosos até 25%, porque já estava indo para reprovação, e a senhora me mande o nome dos pais. As diretoras me fornecem o nome dos pais e endereço. Eu contei com o apoio de uma colega da infância, à época, para os comissários fazerem as intimações, e fiz uma carta de intimação.
E na carta de intimação eu transcrevi o artigo 246. Interessante que não faltou ninguém, porque eles achavam que eu ia mandar todo mundo para a casa de detenção. Na verdade, é um critério de pena. Mas, para eles que não conhecem o direito, essa juíza vai mandar, se a gente não voltar para a escola, vai tudo para a casa de detenção. Eu sei que enchia o salão do júri a cada reunião. E eu era diretora do fórum na época. Eu comecei a pensar, falei, meu Deus, quantos não têm um café da manhã, o almoço para ir para a escola? Eles vão alegar isso. Pais desempregados? Falei, não tem importância não, eu era titular de uma vara onde eu podia multar os veículos que passassem com excesso de peso ali. E a multa eu transformei em cesta básica para aqueles pais cujos pais estavam desempregados. Fazia uma fila, né? E a gente fazia o levantamento. E dava, ó, cada 4 filhos dou 2 cestas, cada 2 filhos dou 1 cesta. Ninguém vai alegar que não toma café, que não almoça para ir para a escola. Não vai poder servir mais de desculpa. Não vai servir mais. Conclusão, só uma mãe que foi processada. No universo enorme, eram 500 e tantos pais a cada reunião. Essa mãe, interessante, eu nunca me esqueci disso. Ela veio, eu fiz, a promotora era uma transação penal, porque é um juizado especial criminal, que eu era titular, e ela fez uma proposta. E eu achei, assim, a proposta era de limpar a escola do filho. Eu pensei comigo mesma, sem falar nada, eu era uma excelente promotora. Eu disse, não é educativa essa pena. E fiquei pensando. E nisso, quando ela pediu aquela almofadinha para botar o dedo no aquilo, eu falei, não, eu vou mudar a proposta. A proposta vai ser a seguinte, a senhora tem 5 meses para ser alfabetizada. Eu arranjo um alfabetizador, professora, de graça da prefeitura. A senhora vem assinar do próprio punho. Assim, a senhora vai ser absolvida. É assim, ela guardou. Eu deixei, a senhora vai assinar com 5 meses, a senhora volta aqui. 5 meses ela voltou. Com um bilhete. Agradeço a senhora pela pena, porque agora eu sei tomar o ônibus para ir ao médico. Meu Deus. Aí, quando ela pediu a almofadinha, ela não pediu a almofadinha, ela assinou de próprio punho. Eu pensei, meu Deus, eu já dei sentenças com tantas laudas, mas essa foi a mais, para mim, foi a melhor sentença. Foi emocionante. Foi emocionante. Eu falo que, não sei se eu posso chamar de pena, mas uma pena com efeito transformador, né? Transformou a vida dessa família, transformou a vida dessa mãe. Exatamente. Quando veio a almofadinha, né, para imprimir ali o polegar, ficou claro que ela era analfabeta. Exato, totalmente analfabeta. Porque, no meu entender, o analfabetismo é a maior cegueira. Sim. É uma cegueira. É uma mutilação. Porque quando se fala, né, na época que veio a vacina, eu até fiz os versos na época, quando veio a vacina para a poliomielite, né, não foi erradicado? Sim. Como erradica o analfabetismo? É a mutilação intelectual. Intelectual. Entendeu? Sim. E tem como tratar essa mutilação intelectual? Políticas públicas. Sim. E foi muito interessante essa experiência que a senhora passou. E foi realmente transformador. E eu vejo a ação de Deus, como você pediu, doutora Hermínia, a Deus discernimento e sabedoria. Desde aquela questão em transformar, né, multas em cestas básicas, fazendo uma ligação que gerou transformação. Exato. E acabou diminuindo, com certeza, essa evasão escolar que estava cometendo. Foi para 0,9%. Pensa, gente, de 17%. Foi. E virou interessante que uma deputada federal do Rio, eu até recebi um título do Rio de Janeiro como cidadã do Rio, nunca fui. Mas então ela viu, e nós temos um amigo comum, que ela pediu, como é que eu chego a essa juíza? Aí esse amigo meu falou, não, nós vamos à casa dela. Nós preparamos um projeto de lei e acrescentamos à Lei de Diretrizes e Bases da Educação um parágrafo dizendo o seguinte, que quando o menino estivesse faltoso na escola, era para comunicar, o conselho tutelar, promotor e juiz, para intimar, para poder estudar. Meu Deus. E, doutora Hermínia, eu percebo que, além dessa coisa de justiça, sede de justiça, você traz com você também
essa questão social, Muito, de muito. transformação Sou uma social, idealista em potencial. de mudança e transformação social. Eu Verdade. percebo na sua fala e nas suas experiências, É verdade. nas suas ações sociais. E, doutora Hermínia, então, como a senhora chegou a esse enfrentamento de combate à violência doméstica, que, com muito pesar, a gente precisa assumir, que é uma questão cultural, que nós temos que combater, nós temos esse dever, né? E a gente estava falando sobre educação, Exato. né? Essa mutilação, Exato. né? A falta de conhecimento e essa mutilação que causa. Na grande verdade, a falta de educação, até nas bases da família. Porque nós vemos, doutora Hermínia, que a violência, ela é transmitida e ensinada. Se não for diretamente, é indiretamente, né? E naturalizada. E isso, muitas vezes, começa dentro da própria família. Exato. É esse filho Exato. que vê a violência do E que pai naturaliza. contra a mãe, e aquilo vai se naturalizando, vai se Exatamente. tornando comum, né? E essa cultura de violência enraizada, né? A gente vem aí de uma história social, vamos dizer, onde nós não tínhamos nem direito a voto, Não, muito menos né? a Nós, estudar. tudo que nós, né? Eu Nem lembro estudar. que a minha tia conta que ela tinha um sonho de ser professora. Não podia, era proibido. E meu avô dizia que negócio de faculdade, universidade era coisa de mulher da vida, né? Que uma mulher direita, ela tinha que se casar, Exatamente. ter filho, cuidar da filhos, cozinha. e não que isso não seja bênção, né? Mas Deus também tem algo a mais para nós Claro, mulheres. claro. E então tinha essa cultura, né, doutora Hermínia, Exato. enraizada. É. Mulher não precisa estudar. A minha mãe, por exemplo, ela falava assim, Priscila, quantas vezes eu queria ler revista, e a vovó não deixava a mamãe Meu ler Deus, revista, tadinha, né? porque falava que essa coisa de ler revista era coisa de mulher perdida, mulher da vida que não tinha nada o que fazer. Verdade. Não tem tanto tempo, né? Porque eu acho que o direito ao voto, me corrija, doutora, acho que veio em 1932. 1932. Se a gente pensar, não tem tantas gerações assim. É. A mulher, para fazer qualquer coisa, tinha que pedir autorização ao seu 1917, marido. O Código Civil. A mulher, para entrar com a queixa-crime, tinha que pedir autorização ao marido. Não é? Então, nós vemos assim, carregando esse peso cultural. Exatamente. É bem enraizado. Ainda se luta. E ainda temos muito a andar. Muito a andar, né, doutora Hermínia? E aí, como surgiu, Então, doutora, a doutora Hermínia no enfrentamento à violência doméstica? Então, tudo começou com tudo isso que eu vi. Depois desse projeto das crianças, eu comecei a ver que elas não podiam ter um lar normal. Logo veio a Lei Maria da Penha, 2006. 2006. Veio a Lei Maria da Penha. A primeira vara de violência doméstica da Serra foi eu que instalei. E é verdade que era a segunda do país? Segunda do país. Aí eu comecei a ver, meu Deus, eu posso fazer porque eu tenho um lema: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E levo isso a sério. Todas as minhas palestras, eu começo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, aí eu comecei o tribunal criou, eu vou criar essa vara, já tem a Lei Maria da Penha, foi a segunda do país. Aí eu falei, vamos instalar, eu me virei, eu fui atrás de parceiros e instalei a vara. O prefeito, na época, me arranjou o local e instalei a vara. E foi assim que começou o desejo de buscar essa igualdade de gênero. Ninguém quer ser mais ou menos. Eu costumo até dizer nas minhas palestras, Igualdade eu tenho... de direitos, de né? direitos, deveres e direitos iguais. Eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho neto, tudo homem, tem valores. Então, eu vejo assim, essa questão de feminismo, não é isso, eu quero o direito igual. Entendeu? A luta é assim, para que os filhos cresçam vendo que o papel
da mulher, mãe e mulher, profissional, é muito relevante. Tanto Sim. quanto o papel do pai é relevante. Entendeu? Então, isso aí foram desafios muito grandes. Quando logo eu comecei e vi a subserviência, eu não estou falando de submissão, estou falando de subserviência da mulher, aí comecei a ver, meu Deus, como pode? Aí lembrei do que eu tinha falado, não, eu quero saber de discernimento. Comecei a estudar profundamente até no contexto mundial, como estava essa questão. Não é diferente. A violência doméstica é um fenômeno universal. Então, obviamente que cada país tem a sua peculiaridade, como os orientais são radicais no aspecto Sim. no machismo. Mas tudo vem do Brasil colônia, do machismo, porque no Brasil colônia... Ainda, né, doutora, ainda há países que a mulher não pode nem escolher o seu parceiro com o qual vai passar a vida. Eu fui num país aí que eu falei, meu Deus, eu nunca pensei de ver isso, mas, na verdade, o que mais me chamou a atenção é que aqui, né, no nosso meio, que eu disse, a violência é um fenômeno universal, e é universal, porque a subserviência vem da falta do conhecimento do seu valor diante de Deus e diante dos homens. Então, quando eu vi que eu podia fazer alguma coisa, sair da cadeira de magistrada e ir até onde estava mais, usando um ônibus rosa que eu criei no tribunal, juntamente com o apoio do presidente à época, desembargador Pedro Rosa, e eu fui com esse ônibus rosa, mandei fazer um ônibus como se fosse um juizado itinerante. Um juizado itinerante. Fomos em todos os lugares terríveis, onde encontrei mulheres com a perna presa à mesa, em cárcere privado. Meu Deus. Entendeu? Ali foi uma experiência incrível com um município próximo. E eu fui com o ônibus rosa. Aí o policial me disse, eu estou sabendo, doutora, que tem uma mulher ali no cárcere privado. A justiça acessível. Acessível. Porque elas não vão à justiça, nós vamos a elas. Aí o policial falou, nós soubemos ali que tem uma mulher na rua tal, com caça, ela está lá amarrada com a corrente. Eu falei, como? Você vai ficar na porta da casa? Porque o marido saía para banha de café ou coisas da roça, tirou o filho da escola, que é outro crime de abandono intelectual, 14 anos, e aí ele só liberava ela quando ele voltava às 5 horas da tarde. Eu pedi, você vai ficar até às 5. Quando chegar às 5 horas, você faz o flagrante, eu converto em preventiva. E assim foi que essa mulher foi salva. Meu Deus. Foi uma coisa assim, marcante, porque... Esse ônibus rosa ainda existe, né, óbvio, doutora? dia 30 agora eu vou para Santa Teresa, 30, 31. Meu Deus, tornando, tá vendo, a justiça acessível. Acessível. E, doutora, você é uma das ou a idealizadora do botão do pânico. Fui eu. Né? Você, Deus então, que me deu a eu ideia. não falo, gente. Deus fala que se a gente quer sabedoria, nós temos que pedir a Ele e Ele dá. Dá até um pouco mais. Até mais, né? Dá um pouco mais de neurônio. Aviva os que tem. E assim foi um dia. Eu estava no tribunal e na coordenadoria e pensei, como fazer com a mulher vítima de violência, dormindo com o seu agressor, sendo agredida, só pode a polícia entrar com ordem judicial. E aí? Aí ficou aquela interrogação dias, eu remoendo com a minha tradicional insônia. Aí eu pensei, aí tinha uns estagiários, né? Aí eles começamos a comentar, eu falei, sabe uma coisa, eu vou levar para o presidente a ideia do botão do pânico. Aí o presidente falou assim, que ideia excelente. Eu falei, então... Aí ele falou, vamos começar por Vitória? Aí ele falou, vamos começar pela Guarda Municipal. Aí a Guarda Municipal colocou uma tela grande e cada vez que aquela luzinha vermelha apitava, era uma mulher que estava sofrendo violência. E, paralelamente, 4 viaturas Maria da Penha. Nós plotamos assim, ó, botão do pânico, nós plotamos botão do pânico a serviço da Lei Maria da Penha.
em cada uma viatura. A que ficava mais próximo daquele chamado que estava na tela ia socorrer a mulher. Teve um fato que eu achei tão assim, marcante. Ele gritava e xingava e falava que ia bater nela. E eles ouvindo, porque o smartphone que estava na viatura tinha... Porque o botão do pânico, ele tem... Ele sabe onde a mulher está, o GPS. Ele tem o áudio e o vídeo. Então, ele via a face do agressor, da mulher, ouvia a conversa e sabia o local onde eles estavam. E até hoje tem, está mais aperfeiçoadinho, mas vários estados copiaram, né? Uma grande e aí, ideia. quando o camarada xingava e falava que ia bater e tal, aí nisso chega a guarda e faz o flagrante, leva para a polícia. E lá ele nega tudo. Aí lá pediu autorização para soltar o áudio. Quando ele soltou o áudio, que ele viu que era ele ficou tão envergonhado, porque estava mentindo. E aí converte em preventivo, né? Porque houve um flagrante, e o flagrante ia acabar em morte aquele ali. Então, algumas mulheres foram salvas da morte por um desse tamanhozinho, um botão do pânico. E eu vi, doutora, que nós ganhamos uma premiação no tribunal com esse botão do pânico. Depois eu renunciei à propriedade intelectual da ideia, né? E o instituto de uma amiga minha operacionaliza até hoje, né? Ele para vários estados do Brasil. Ai, que lindo, doutora. E outra coisa, eu vi que outras condutas foram adotadas para ajudar essas mulheres na questão de pedir ajuda. Em que sentido? Eu vi uma foto sua com um X vermelho, porque muitas vezes a mulher está numa situação em que ela se sente acuada, né? Ela não tem a quem como verbalizar. Exato. E aí, muitas vezes, ela mostra aquele X vermelho a outras condutas. O sinal vermelho foi uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros com o Conselho Nacional de Justiça e todos nós abraçamos. Então, por exemplo, você chegava na farmácia, as farmácias foram convidadas a participar desse projeto, e comerciantes, supermercados, enfim, todos aqueles que se propuseram. E quando a mulher chegava na farmácia, às vezes o agressor estava do lado, ela só fazia assim, aí o atendente sabia, essa é vítima. Aí, um jeito, falava assim, nós estamos com uma promoção aqui, a senhora que gostaria de ver? Ela ia lá ver, assim, qual o seu telefone? Aí dava um dado assim, rapidinho, ligava para a polícia e pegava o agressor. Meu Deus. Era uma voz na mão, né? Era uma voz que ela não podia podia esboçar. Doutora Hermínia, como está o Espírito Santo hoje? Né? Porque existe a lei, né, Maria da Penha, mas como tem sido a efetividade disso no nosso estado? Então, o nosso estado, quando eu peguei, estava em primeiro lugar no Brasil. Hoje nós estamos em sexto, indo para o sétimo lugar, soube hoje. Ainda não podemos festejar, porque o certo seria não estar em lugar nenhum. Sim. Mas a verdade é que as políticas públicas, eu considero cada política pública um remédio. Entendo. Para minimizar e para acabar com a violência doméstica e familiar. Então, nós criamos o ônibus rosa, nós criamos o botão do pânico, nós também criamos, através de uma parceria de uma grande amiga de um instituto, a Mulher Superando o Medo. Algumas mulheres vítimas, elas foram preparadas para... Qual é a sua aptidão? A gente perguntar, eu gosto de fazer doce, então você vai aprender. Aí foi contratada uma pessoa para ensinar. E a sua cabeleireira? Aí ela foi aprender a fazer. Muitas foram empoderadas, porque a dependência econômica e a dependência afetiva, nós descobrimos que são duas causas terríveis para que perpetue a violência doméstica e familiar. Sim. E a minha preocupação ficou muito em cima disso, e eu comecei a buscar um grande parceiro que tem aqui, a grande empresa aqui do Espírito Santo. Ela tem sido nosso parceiro e de contínuo, a ArcelorMittal. Ela ajudou e tem ajudado nos cursos. Agora nós vamos dar um curso estamos, né, já às vésperas de um curso um curso reflexivo, ser reflexivo para homens, para que eles possam refletir, para que eles possam saber até que ponto eles chegaram,
para mutilar toda uma família, né? Porque o que acontece? A minha preocupação também, as crianças, o que eles veem? Eles veem isso, violência dentro de casa. Então, eles A acham... tendência é reproduzir. Reproduz e naturalizam. Ah, é natural, meu pai bateu na minha mãe porque a minha mãe não fez a janta, porque, como ele queria, porque a minha mãe demorou de chegar. Então, é natural, é natural. Mais tarde, eles reproduzem e as meninas serão subservientes. Aí nós começamos a trabalhar com isso, entendeu? Aí fizemos uma cartilha para as escolas. Agora nós vamos fazer Maria da Penha vai à escola, trazendo informações para as crianças, interagindo com os pais, para que eles possam aprender a serem cidadãos, verdadeiros cidadãos. E, doutora Hermínia, você falando sobre o que as crianças veem, né? Vamos voltar aqui, nós como duas servas de Deus, no âmbito de igreja. Vamos colocar social e igreja. É verdade, né, doutora Hermínia? É um fato que ainda poucas mulheres denunciam. É fato. Poucas mulheres vão lá notificar. Né? É fato. Hoje, por exemplo, quando a doutora Hermínia começou, ela falou que montou a primeira vara, não é isso? Que era a segunda do país. Hoje nós temos no nosso estado, doutora, confirma para mim, são 5. São 5 na capital, na Grande Vitória. E uma no interior. Né? E ainda assim, mulheres... Por quê? Aí entra a questão cultural de novo. Há um senso cultural que tenta convencer as mulheres de que, se elas estão sofrendo violência, elas ainda são culpadas. Exato. É a mesma coisa mulheres que sofrem atentados sexuais, estupros. Né? Ainda há um consenso de que, olha, esta mulher, ela é culpada. O medo... Por isso nós criamos a Mulher Superando o Medo. Isso aí, o medo, porque eu vou ter que denunciar alguém que eu vou ter que conviver, vou ter que voltar para casa e estar com essa pessoa novamente. Ao invés de pensar que essa pessoa possa ser trabalhada se quiser. Sim. E ainda são poucas que denunciam. Vou trazer para o âmbito da igreja. Isso. Na minha igreja hoje, assim como muitas outras igrejas, porque nós acreditamos, né, doutora, numa transformação. Exatamente. Claro, você vai... A Bíblia é manual de vida. Isso. Você vai criar a pena, vai aplicar a pena, mas eu falo que, claro, a pena ela vai paralisar, mas muitas vezes não vai mudar a sequela que deixou naquela família. Por isso que tem que fazer... E aquele legado que deixou. Por isso que tem que fazer trabalhos também psicossociais. Psicossociais. Eu tenho essa... Por exemplo, às vezes as pessoas... Eu sou uma pessoa equilibrada, tem que ser. E ter uma fama de brava, porque tem uma canetinha pesada, mas não, eu sou justa. A diferença é essa. Sou justa. Não dou colher de chá, não. E hoje, doutora Hermínia, o que acontece? Infelizmente, assim, eu não queria ter que dizer isso, mas a violência doméstica também se encontra dentro das igrejas. Sim, né? sim. Eu gostaria de falar uma outra verdade. É verdade. Mas nós sabemos que eu, como liderança na igreja, né, meu marido, pastor, nós temos quadros de termos que intervir em situações, né, onde verdade. a esposa estava sofrendo agressão. É verdade. Uma agressão doméstica. Então, isso também está dentro das igrejas. Algumas igrejas despertaram para isso porque, doutora, a gente acredita no poder da educação. Exato. Né? Esse poder transformador, primeiro, da palavra de Deus, Exato. que é o manual, e trazendo essa revelação, esse conhecimento para esse homem, para essa família. E algumas igrejas hoje trabalham com cursos voltados para a área da família. Para homens, para resgatar, restaurar essa hombridade, com mulheres, pais para toda a vida, como casal, recuperando a identidade dessa mulher, o propósito
propósito dessa mulher e tratando também esse homem. Mas você sabe que é um processo, lento, de construção. Não é isso? Verdade. E vamos para outra questão, doutora. Como nós, como liderança de igreja, como a gente pode ajudar? Vou tocar num ponto aqui, eu sei que alguns vão me criticar, mas falo sim como serva de Deus e como mulher, para o bem. Nós também, como servos de Deus, sabemos que há uma questão velada no nosso meio, que impede as mulheres de denunciar, como se elas fossem denunciar, elas estivessem pecando, como se elas fossem carregar o peso da destruição de um casamento. Então, aí que ela tem que pensar, o que diz a Bíblia? Marido, ame a sua mulher. Mulher, ame o seu marido. No nosso tribunal, lá aqui no Tribunal de Justiça, nós temos uma hashtag, denuncie. Essa hashtag tem um sentido muito profundo. Por quê? Não é o fato de... A pessoa na igreja é de um jeito, em casa é outro. Ora, isso não é viver a palavra. Isso não é viver a palavra. Então, se ele não sabe ser um marido servo de Deus, que na igreja ele é de um jeito, em casa ele é de outro jeito, ele tem que se acertar com Deus e com a esposa. Então, eu tenho visto isso e digo a todas as minhas queridas irmãs, denuncie. Não só orar. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Ela não diz que orar, vigiar, não. Vigiar e orar. Vigia ele, como é que ele está se comportando? Então, se ele não está ouvindo a voz de Deus, vai ter que ouvir a voz da justiça. É um conselho que eu dou, não como profissional, mas como mulher de Deus. E eu falo, doutora, que como liderança de mulheres, eu falo que demônio se expulsa. Mas crime não. Crime tem a justiça. A gente justiça. Trata com a justiça. Também acho. Doutora Hermínia. Verdade. E a religiosidade tem calado muitas mulheres. E a senhora citou 2 fatores muito importantes. A dependência afetiva e a dependência econômica. Né? São Exato. 2 fatos. Aí porque a mulher pensa na questão econômica. Tem ela, tem os filhos, para onde eu vou, como eu vou criar essas crianças. Tem que tirar esse medo. Esse medo não nos pertence. A mulher, se ela quiser, ela tem um recurso maravilhoso, que é a oração. E tem tudo posso naquele que me fortalece. Ela tem que se reerguer. E não, seus filhos ninguém vai tirar, são seus filhos. A elas eu digo, vão em frente. Não detenha no primeiro dificuldade que ele te põe. Porque, às vezes, o homem vê a fraqueza da mulher. Não demonstre fraqueza. Porque cai por terra a fé. Aquilo que eu repito, não tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu costumo dizer, nós, mulheres, somos tão importantes para Deus quanto os homens. Obviamente que nós sabemos o nosso lugar, mas sabemos que nós temos que dar conta dos nossos atos. Doutora Hermínia, e a dependência, falamos da econômica, agora eu vou na afetiva. Eu li um livro evangélico que diz assim, os homens violentos e as mulheres que os amam. E nesse livro, esse autor, ele já foi aquele violentador. Ele foi o agressor, uma certa feita. E ele escreveu que essas mulheres, apesar de sofrerem e muitas vezes ficarem sequeladas por causa dessa agressão, elas não conseguem romper. E quando o relacionamento literalmente termina, né, porque chega no limite, a pessoa quase morreu, ela sente falta desse agressor. É a síndrome de Estocolmo. Por aí. Isso. Né? Só que a mulher de Deus, ela deve ter outro olhar. Né? A mulher, veja, se ela está sendo agredida, porque quando a pessoa fala em agressão, só pensa em pancada. Não, existe a violência
física, existe a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Nós não podemos abrir mão, permitir nenhuma delas. Essas violências não foram feitas para nós. A lei foi criada para que fosse combatida nas nossas vidas. Então, é um conselho que eu dou, porque é o exemplo que vocês vão deixar para os filhos. Os filhos não podem levar esse legado maldito para as suas vidas, para seus lares. E eu falo, doutora, que esse lar até pode ser restaurado, Sim. mas se esse agressor quiser e se deixar ser tratado. E se deixar ser tratado. Porque não dá para ficar. E eu falo que violência ela sobe degraus, né, doutora? Exatamente. Às vezes a violência é percebida no namoro. Eu tive uma Exatamente. colega de profissão, uma menina eu linda. aproveitar a oportunidade. Sim. Não só a vítima pode denunciar, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Um amigo que está vendo. E sua identidade é preservada. Qualquer amigo que sabe que você... Qualquer amigo, sua identidade será preservada. Avisa o 180, 190, avisa onde está a vítima, onde está o agressor, o que está acontecendo, porque qualquer pessoa pode denunciar. E essa minha amiga namorava. E eu falo que a violência ela sobe degraus. Um controle exacerbado. Exato. Um ciúme exacerbado. Um ciúme exacerbado. E aí começa assim, altera demais o tom de voz. Exato. Aí daqui a pouco está falando palavras ofensivas, xingamentos, depois está te segurando, te apertando, Até te matar. empurrando, te batendo até chegar à morte. Nós temos um violentômetro lá no nosso tribunal, que é um assediômetro e um violentômetro. Você vai vendo os degraus, você vai vendo desde o começo até o feminicídio. Nós não podemos admitir isso, que nenhum degrau possa passar além daquele limite que a Bíblia fala. E doutora, alguém sofre violência hoje, vamos para o modo prático. Suponhamos um exemplo, tá? Só para vocês refletirem em mim. Sofri qualquer tipo de agressão, seja física, sexual, moral, patrimonial. A quem eu procuro? O que eu faço? Então, nós temos... Qualquer pessoa pode, eu disse que pode denunciar no 180, 190, procura uma DEAN, Delegacia da Mulher. Se no lugar onde você mora não tiver Delegacia da Mulher, qualquer delegacia. Mas não se cale. Olha o nosso hashtag. Não se cale. Porque se você se calar, muitos frutos ruins surgirão. Com essa minha denúncia, começa um processo, doutora? Começa uma medida protetiva. A primeira coisa que você vai buscar é uma medida protetiva. O que essa medida protetiva contém? Contém assim, você não pode, o agressor não pode estar próximo a você no tempo que o juiz a determinar. 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros. Não pode usar arma se ele tiver porte de arma, tem que suspender a arma, se for, alguns juízes suspendem, outros não. Enfim, alguns requisitos para manter a distância da vítima. Aí, se o agressor descumprir essa medida protetiva, que nós chamamos comumente de MPU, que é a medida protetiva de urgência, dá-se uma coisa que nós chamamos na lei, no artigo 24A, de descumprimento de medida protetiva. Quer dizer, descumprir uma determinação judicial. Aí cabe prisão preventiva. Aí cabe prisão preventiva. Cabe prisão preventiva. E aí, doutora, depois dessa prisão preventiva, a questão de pena, cumprimento de pena... E afastamento do lar, né? E afastamento do lar. Aí depois vai ter uma audiência normal, a instrução e julgamento, ouvir as partes, ouvir a vítima, o interrogatório do agressor, que é a última coisa, mas ouvir as testemunhas e o juiz vai dar sentença, ou a juíza dá sentença. Não, então, para ter uma sentença, não precisa necessariamente acontecer um feminicídio. Não. O feminicídio já vai para o júri. Né? Entendi. Não, o feminicídio é a última coisa, a gente espera que a gente não quer que aconteça. Entendi, doutora. Entendeu? Infelizmente tem acontecido, mas é porque a mulher não denuncia.
A mulher não toma, ela tem que tomar, veja, para você não deixar de ser mãe, para os seus filhos não serem órfãos, você precisa denunciar. Porque denunciar não significa dizer que você vai fazer mal ao seu companheiro, ao seu marido. Denunciar significa que você vai buscar o seu direito, o direito dos seus filhos e dele próprio, para ele se transformar. E às vezes, doutor, o não denunciar vai levar à última instância de um feminicídio, aí a criança vai ficar sem a mãe e sem o pai. O pai preso e a mãe morta. E a mãe morta. Então é isso que a gente tem, tanto luta para evitar. De ver uma criança órfã, acaba sendo órfã de pai e mãe porque ele perde a guarda, ele vai ser preso, o feminicídio, a pena é pesada, e a mãe nunca mais vai ver. Então, para que isso não aconteça, denuncie. Então, doutora Hermínia, fica aqui também um alerta para nós como líderes espirituais, não trazer sobre os nossos liderados e ovelhas pesos espirituais onde a Bíblia não traz. Exato. Né? Então, a gente precisa também, como liderança espiritual, ter discernimento. Né? Eu falo que muitos carregam aquela bandeira, mas vai estar incentivando o divórcio. Não, a gente está lutando para preservar vidas. Esse lar pode ser restaurado? Pode. Se o agressor buscar realmente uma mudança em Deus e aceitar o tratamento. E também, doutora, eu não acredito, porque nessa questão de agressão, eu tenho uma cultura de violência. Exatamente. Porque ele bebe. Vícios são potencializadores. E exatamente. Não causadores. Nunca foi causa. Ele vai estar ali potencializando uma cultura de violência que já está intrínseco nele. Há casos, que já é outra seara, de que existem os psicopatas que não estão ainda no contexto do direito, mas que eles existem. E eles são pessoas que não têm sentimento, eles não têm emoção. E é fácil de detectar. Então, eu entendo, nesses anos que eu convivo com muitas mazelas, já vi muitas coisas que se eu daria mais que um livro, outros livros. Mas eu não gostaria de escrever outros livros, eu gostaria de escrever outras histórias de recuperação. Mas depende muito das mulheres, porque ela discerne bem quem é o companheiro que está do lado dela. Amém. Doutora Hermínia, nós já estamos terminando, viu? Eu queria te agradecer. Só queria fazer, né, a última, né, pergunta para a gente já terminar e já liberá-la. Ela veio de uma viagem longa, queridos, no dia anterior, de 12 horas, mas aceitou estar aqui conosco para esse bate-papo tão, assim, que nos acrescentou tanto. Doutora Hermínia, você já está aí, comemorou 38 anos, né, de magistrado, né? E quero te parabenizar por isso, pelo seu trabalho tão relevante para o reino de Deus e para a nossa sociedade, que você continue nessa caminhada, e é aí que eu quero perguntar. Eu ia perguntar qual é o impacto disso, de todas essas histórias que você vê, porque é uma luta. E à medida que você vai, luta contra as trevas. E à medida que você vai conversando comigo, eu vejo que não envolve só a doutora Hermínia. É uma rede de apoio, né? Que envolve políticos, envolve tanta gente, né? Juizado, serviço social, até que você vê, até pessoas que trabalham em balcão de farmácia. Exato. Guarda municipal, é uma rede, institutos. E assim Deus vai unindo propósitos, né, e pessoas para cumprir o desígnio dele de sarar a nossa sociedade. Exatamente. É uma rede. Então, com isso, você lida com várias histórias e muitas vezes com a tristeza de lidar a que ponto o ser humano pode chegar. Às vezes, a maldade que o ser humano pode chegar. E eu ia te perguntar como que a Hermínia ser humano, né, não a juíza Hermínia, mas a Hermínia ser humano,
consegue lidar com isso. Mas eu acho que é uma pergunta que eu já tenho a resposta. É um mistério. Não é? Mistério não se explica. Então, quando eu chego em casa, eu deixo tudo lá onde eu ouvi. Porque se eu levar para casa, eu levo muitas mazelas. E meu lar não é lar de mazelas, é lar de amor. E assim eu aconselho a todos quantos passam por essa experiência. Se puderem ajudar, ajudem sem levar o problema para casa. Agora eu digo uma coisa a vocês. Deus me dotou de uma característica ímpar. Às vezes eu extraio forças de onde eu não tenho, mas Ele me dá. Me dá a ponto de chegar em casa e achar que eu não vou dormir de tanta coisa terrível que vocês nem vou citar aqui. Que já ouvi e que já percebi, que já passei, já folheei. Mas a força que vem do alto é muito maior do que as nossas fraquezas. E, doutora Hermínia, visão de futuro. Agora eu encerro mesmo. É 1 hora, né? Aposenta. Mas não vou aposentar dos ideais. Dos ideais. Não. Quais são os seus planos para o futuro, vou dar muitas Hermínia? palestras de graça para tantas pessoas que precisam das experiências, né? Poder ajudar, continuar ajudando. E eu digo sempre a Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí vai partir para o voluntariado, né? Voluntariado. Entendendo que a informação ainda é uma grande chave de transformação. É a grande chave. A desinformação é um retrocesso. Isso aí. Meu Deus, gente, não dá vontade de terminar, mas eu preciso liberá-la. Doutora Hermínia, que prazer. Eu não tenho palavras para te agradecer. Não, bom é Ele. Obrigada por sua disponibilidade, gente. Eu estava tão nervosa para entrevistá-la, mas meu marido falou assim: ela é um doce, você vai amá-la, ela é tranquila. Doutora Hermínia é simples. Nada, igual você mesmo. Olha, muito obrigada. Não há de quê, foi querido. Um grande presente para o programa Interação Gospel, para a TV IBMS te receber hoje aqui. Prazer estar com vocês. Eu sou uma das tais. Não é? Eu já vou terminar, né, o programa de hoje, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando pela sua vida. É só o tempo de eu liberar a doutora Hermínia e eu volto para eu poder falar os alôs e orar pela sua vida. Amém? Não sai daí não. Daqui a pouquinho eu volto. Depois de uma entrevista tão maravilhosa, agora eu não posso deixar de falar da Keila Costa Moda. Tá vendo essa linda camisa aqui, ó, de alfaiataria, né? Tô chique, elegante, e é claro, é com a Keila Costa Moda. Não perca mais tempo, siga ela nas redes sociais, @Keila Costa Moda, e em qualquer lugar do Brasil ela entrega a você. Vista você esse propósito. Keila Costa Moda. Lembrando, moda feminina, moda masculina, infantil, infanto-juvenil e até acessórios. Você ungidamente mais bonita com a Keila Costa Moda. Amém? E vamos aos alô de hoje. Olha lá, nós vamos mandar o alô aqui. Esses alôs se referem ao último programa, né, de programa Interação Gospel Kids, que era Pare, Pense e Siga Jesus. E o meu primeiro alô vai para Lindaura Ramos. Ela me escreve de Cruzeiro do Sul, Acre. Paz abençoada, que lindo esse programa, principalmente porque é a minha área de trabalho. Tem um projeto com crianças e adolescentes aqui no Acre. Mande um abraço para a Casa Infantil Cristo Vive. Um abraço, Lindaura, e obrigada pelo alô, pelo e-mail. Um abraço também para Virgínia Cantagalo Queiroz. Ela me escreve de Pedro Canário, aqui no Espírito Santo. Aleluia, pastora, programa abençoado. Tudo maravilhoso, do início ao fim. Parabéns. Obrigada, Virgínia. Continue orando por nós. Um abraço também para Samira Azanches, ou Assanches Toledo. Ela me escreve de Niterói, Rio de Janeiro.
Graça e paz, deu vontade de voltar a ser criança de novo. Muito lindo o programa. Mande um alô para a família Toledo, pastora. Um abraço a toda a família Toledo, a todos os moradores de Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigada, Samira. Um abraço também para a Nilza Ferreira Brás. Ela me escreve de São José dos Pinhais, Paraná. Paz do Senhor, quero parabenizar pelo programa maravilhoso, com essa turma talentosa. Quem me dera tê-las aqui na minha igreja, seria uma bênção. Aleluia! Né? Eu falo que as tias Aline e Alice são uma bênção. Obrigada, viu, Nilza, pelo e-mail. Um abraço também para o pastor Orlando Rui. Ele me escreve de Cáceres, Mato Grosso. Parabéns ao programa e a todos que participaram. Tinha tempo que não assistia algo tão criativo e abençoado. As irmãs estão de parabéns. A paz. Continue orando por nós, pastor Orlando. Deus abençoe o senhor. E meu último abraço vai para Liliane Silva. Ela me escreve de Itu, São Paulo. Graça e paz. Foi muito show, pastor, este programa. Compartilhei com todos os meus sobrinhos e crianças da igreja. Muito legal. Mande um alô para nós da Igreja Assembleia de Deus Central de Itu. Um abraço a todos os irmãos em Cristo da Assembleia de Deus Central de Itu. Se você acha que o programa Interação Gospel, seja ele programa Interação Gospel Kids, programa Interação Gospel in Love, se você acha que a TV IBMS é uma bênção, inscreva-se no nosso canal, não perca mais tempo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você pode ser agora um evangelista virtual e propagar a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui pela TV IBMS. Não perca tempo, inscreva-se no canal e compartilhe. Não é só o programa Interação Gospel aqui na TV IBMS. Nós temos também Torre de Oração, nós temos o Vitrine Music, nós temos podcast, nós temos rádio, nós temos um programa também com Lucão Mendanha, Um Pouco de Paz. Acho que eu falei certo, né, gente? Nos bastidores eu falei certinho. Há muita coisa boa acontecendo aqui na TV IBMS, você não pode perder. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez eu estou ministrando neste momento alguém que está agora plantado num lar onde está ocorrendo algum tipo de violência. Ei, Deus não quer isso para a sua casa e para a sua família. A gente coloca muitos homens, né, como agressores. Mas também nós temos mulheres que agridem, né? A gente coloca o homem apenas como o grande vilão, o agressor em potencial, mas em muitas famílias é o contrário. Nós temos mulheres agressoras, mulheres que agridem. E vou te falar, fisicamente, sim, fisicamente. Nós temos relato de mulheres que esperavam os seus cônjuges dormirem para cometerem os mais diversos tipos de agressão. E também a violência verbal, a violência moral, que agride tanto quanto. Independente se o agressor é homem ou mulher. E eu quero dizer que a Lei Maria da Penha também abrange e acolhe os homens que são vítimas e são agredidos também. Então, muitas vezes, os homens nem vão procurar ajuda por vergonha. Você veio denunciar uma mulher? Que tipo de homem é você? Mas assim como nós estamos aconselhando as mulheres a denunciarem, nós também aconselhamos os homens. Isso precisa ser paralisado, né? A lei é uma ferramenta de paralisar essa violência, mas para transformar vida, cultura, sociedade, aí é com a palavra de Deus. Quero eu que todos os homens e mulheres possam se voltar novamente para a palavra de Deus, para alcançar a vida abundante que Deus tem para nós. Feche os teus olhos. Essa onda de violência precisa parar na nossa nação e no mundo.
Não é isso que Deus projetou para a humanidade. Amém? Você, mulher, é filha de Deus. Você, homem, é filho de Deus. Eu sou mãe. O meu marido que está aqui nos bastidores, ele é pai. A última coisa que uma mãe e um pai quer ver é um filho sendo agredido, seja qual forma de violência for. Então, em nome de Jesus, que sejamos propagadores da palavra, e você, que é o agressor, em nome de Jesus, tenha agora um contato com a realidade do Evangelho, com a realidade da pessoa de Cristo, com a realidade da palavra, e tenha sua vida transformada. Não queira passar esse legado aos seus filhos. Talvez foi um legado que você recebeu dos seus pais, mas em nome de Jesus não é um legado que você precisa passar à próxima geração. Feche os teus olhos. Mulher, homem, seja homens ou mulheres, porque como é o mês das mulheres, o tema é violência doméstica, violência contra a mulher. Mas seja mulher, homem, filho, filha, seja qual for o tipo de violência, denuncie. Amém? E você que é o agressor, se submeta a tratamentos, se submeta ao tratar de Deus, para que sua vida seja transformada, para que seu lar seja transformado. Alguém precisa se levantar para paralisar essa onda de violência. Feche os teus olhos agora e eu vou estar orando pela sua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença. E eu sei, Pai, que este programa achou o endereço certo. Eu sei que esse programa, Senhor Jesus, está indo nas pessoas certas. Muitas vezes, Pai, a religiosidade cria um muro, Deus, onde as pessoas são ensinadas a não denunciar, a não procurar ajuda. Pai, muitas vezes a sofrer calada, a famosa frase, pague o preço. Pague o preço. E muitas vezes, Pai, esse preço pode custar a vida de alguém. Pai, eu me coloco agora em posição de liderança. Assim como a doutora Hermínia falou, que sempre ora a Deus, pedindo a Deus discernimento e sabedoria. Pai querido, em nome de Jesus, que nós como lideranças eclesiásticas possamos buscar de Ti discernimento e sabedoria para conduzir a Tua noiva, que assim como eu estou dizendo, não é minha, mas é Tua noiva. Discernimento e sabedoria para conduzir o Teu povo. Senhor, o Brasil é assolado por essa onda de violência. Pai, estamos no mês de março e aqui eu estou tratando a violência contra as mulheres. Mas, Pai, o Brasil tem sido assolado por violência nas mais diversas espécies, quer seja violência contra mulheres, mas também violência contra homens. Pai querido, violência contra criança, violências sexuais, Senhor, violência contra idoso. Deus, são tantos tipos de violência que se eu fosse relatar aqui, eu não daria conta de citar todos. Pai, tenha misericórdia de nós. Eu me coloco numa posição de arrependimento, pedindo perdão, Pai, pelos pecados da minha nação. Senhor, eu me arrependo, eu me coloco como Daniel se colocou, Pai, no lugar do povo, para clamar, Pai, por perdão, para ali se colocar em posição de arrependimento. Senhor, eu me coloco nessa posição. Senhor, perdoa-nos como liderança, Senhor, que muitas vezes estamos sendo omissos. Pai, perdoa-nos como nação brasileira por essa cultura de violência, por essa cultura, Pai, muitas vezes machista. Pai, por essa cultura, Pai, que tem assolado, que tem violado tantas pessoas. Pai querido, Pai amado, perdoa-nos, Pai, nós nos arrependemos. Senhor, vai agora, Pai, entrando em cada lar, em cada família.
Pai, onde teve essa naturalização de violência, Pai, que uma chave seja virada neste programa, que as pessoas tomem consciência do erro, que busquem ajuda, busquem tratamento, que as vítimas saiam desse lugar de medo, meu Senhor, e possa procurar ajuda. Senhor, levanta políticos comprometidos contigo para melhorar, Senhor Jesus, a grandes questões de ações públicas, Pai, políticas públicas, para que possa trazer paz para a nossa nação, paz do nosso povo. Senhor, a família é a célula máter, Pai. Pai, transforme as famílias brasileiras, transforme as famílias no mundo. Pai querido, Pai amado, porque eu creio que a transformação que nós queremos ver na nossa sociedade, ela vai começar dentro das famílias. Ela vai começar, Pai, dentro de cada lar, de cada casa. Nós estamos hoje, Pai, numa realidade de famílias disfuncionais. Por isso que a sociedade está disfuncional. Senhor, salva-nos, cura-nos, liberta-nos dessa cadeia de violência. Pai, aonde há agora uma mulher, um homem, uma criança, um jovem, aonde há uma pessoa acuada, Pai, sendo ameaçada, aonde há uma pessoa correndo risco de vida, risco de morte, Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa, provê livramento a esta pessoa, Pai, salva essa pessoa dessa cadeia, Pai, toda pessoa que está inserida agora num relacionamento abusivo, seja livre agora em nome de Jesus Cristo, seja liberto, seja liberta de todo medo, em nome de Jesus Cristo. Pai, venha dar livramentos nesta noite, venha dar livramentos agora, Pai, vai em resgate agora, Pai, envia pessoas agora para salvar, para livrar agora, Senhor, livra essa vida da morte agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga paz nas famílias, Senhor, traga paz para a nossa sociedade. Eu espero, como capixaba, que um dia o Espírito Santo não esteja mais nesse quadro. Um dia nós estivemos em primeiro lugar. Hoje, como a doutora Hermínia falou, caminhando para o 6º, 7º. Mas eu oro por um dia em que nós não estaremos mais, Pai, neste quadro, nesse ranking. Em nome de Jesus. Assim eu oro, porque assim eu creio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Propague este programa ao maior número de pessoas que você puder. Porque a informação, como a doutora Hermínia falou, é a principal chave de transformação social. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Aleluia!